Enfim, chegamos ao último grande grupo vegetal. Sim, hoje vamos falar das angiospermas. Mas como esse grupo ele é extremamente grande, extremamente variado, extremamente desenvolvido evolutivamente, eu vou dividir essa aula em dois momentos. Galerinha, na parte 1 dessa aula, nós vamos falar sobre características gerais e sobre estrutura. Na parte 2, vamos falar das reproduções desse grande grupo vegetal. Então, chamo vocês, vamos comigo, vamos mergulhar no mundo das angiospermas. Pois bem, como sempre, começamos a pensar nas características gerais desse grupo. Pensando nos grandes representantes, o que eu posso dizer para vocês? Olha só. Sempre que você pensar em uma árvore que tenha fruto, tá? Essa planta será uma angiosperma. Qualquer planta frutífera é uma angiosperma, pois o próprio nome já diz: esperma, semente, anjo, proteção. Quem protege a semente é o fruto. Mas aí você vai falar, pseudos frutos, professor, ou frutos que não têm semente, né? Frutos paternocárpicos. Também essas plantas fazem parte do grupo das angiospermas. Então, como representante, a gente pode colocar aqui toda e qualquer planta frutífera. E antes de prosseguir, né? Porque já começamos, vale a pena você entender o conceito de fruto e fruta. Na verdade, na botânica não existe a palavra fruta. Fruta é algo lá que o pessoal da quitanda costuma usar para designar frutos com paladar doce, normalmente. Limão não é doce, mas também é chamado de fruta, tá? Na botânica, usem sempre o termo fruto, ok? Não existe fruta. Então, toda e qualquer planta frutífera ou plantas que apresentam fruto, seja ele verdadeiro, seja ele um fruto falso, né, um pseudofruto, ou frutos partenocárpicos, fazem parte desse grupo das angiospermas. Então, qual é o local que nós podemos encontrar essas angiospermas? Pessoal, olhem só. Seguindo a nossa rota, a nossa comparação, as algas, os ancestrais mais próximos das plantas, evoluíram e deram origem aos musguinhos, as briófitas, que foram morar em locais de sombra e água fresca, ou seja, alta umidade e baixa luminosidade. Não tinham grandes estruturas para evitar a desidratação, no máximo a cutícula protetora, então eles moravam em locais sombreados, como a entrada de grutas, embaixo de rochas, perto dos mares, não tinha tanto espaço, logo faltou espaço e eles entraram no processo evolutivo. E aí surgiram as pteridófitas. As pteridófitas passaram a apresentar tecidos organizados, vasos condutores. E quem tem tecido organizado e vasos condutores já tem a possibilidade de desenvolver os órgãos. Nesse instante, então, surgem as pteridófitas. E onde as pteridófitas moram? No mesmo lugar que as briófitas, em locais de alta umidade e baixa luminosidade. Mas, porém, na vertical. Então, rente ao solo tem os musguinhos, na vertical tem a samambaia. Logo, também faltou espaço para esse grupo. E aí a gente lembra da nossa aula passada, das gimnospermas. As gimnospermas conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Como? Apresentando uma fecundação independente da água, a sifonogamia, e apresentando a semente para proteger um embrião. E eles conseguem, então, adaptar-se num ambiente mais árido, mais seco, né? Mas que não tenha tanta intensidade luminosa. Então, os pinheiros, né, as florestas de coníferas, eles vão habitar as regiões temperadas. E é nesse momento que vai surgir as angiospermas. Nas regiões úmidas e sombreadas, tem o musgo e samambaia.
Nas regiões temperadas eu tenho as gimnospermas. Olha para o globo. Aonde será que daria para essas angiospermas crescerem e dominarem? O espaço restante ou é entre os trópicos, é na região tropical, ou são nas regiões polares. O que eles fazem? Resolvem ir para as regiões tropicais. Então, elas são cosmopolitas, elas habitam todos os ambientes, com exceção do Círculo Polar Antártico, tá? Lá não temos angiospermas, mas do extremo norte, tá? Do extremo norte ao extremo sul da América do Sul, nós temos angiospermas. Capim, né? Gramíneas são angiospermas. O carrapicho é o fruto. Então, tem em todo lugar, mas preferencialmente nós vamos encontrar a sua maior biodiversidade nas regiões tropicais do nosso planeta. Então, preferencialmente, regiões tropicais é onde elas migram primeiramente e depois elas se espalham por todo o globo, dependendo das suas adaptações. Muito bem. Seguindo em frente, vamos falar um pouquinho das estruturas. Essa é a famosa flor de hibisco. E eu vou apresentar aí duas estruturas extremamente importantes. Essa daqui, que faz parte da estrutura reprodutora feminina, tá? Podemos chamá-la de gineceu. E essa daqui, que faz parte da estrutura reprodutora masculina, que vamos chamá-la genericamente de androceu. Então, a partir de agora, nós vamos começar a compreender cada parte da flor, que é um grande aspecto evolutivo desse grupo, que depois vai evoluir para o fruto. A flor evolui para o fruto. E é esse caminho que nós vamos começar a trilhar agora. Então, a seta de cima, seta superior, estrutura reprodutora feminina. A seta inferior, estrutura reprodutora masculina. Seguindo então em frente, agora eu peguei aquela flor, tá? E separei. Então aqui nós temos a estrutura reprodutora feminina e aqui nós temos a estrutura reprodutora masculina. Se elas estiverem juntos numa única flor, eu falo que essa planta ela é monóica, porque elas apresentam as duas estruturas reprodutoras em uma única flor. Se elas tiverem a estrutura reprodutora masculina e feminina separada, como é o caso, elas são dioicas, é uma espécie dioica e tem o sexo separado. Qual é a vantagem de ser uma espécie dioica? É ter obrigatoriamente a fecundação cruzada. Então, uma espécie masculina vai polinizar, posteriormente fecundar a outra planta da sua espécie, que é feminina. Existem flores monóicas que apresentam estruturas que impedem a autopolinização, tá? Por exemplo, essa parte feminina ser mais alta que a masculina, que é o caso que nós vimos aqui. Vejam que o gineceu está sobre o androceu, então dificilmente vai ocorrer a polinização, uma autopolinização. Também tem a possibilidade da estrutura do gineceu amadurecer numa época do ano diferente do androceu, mesmo estando na mesma flor. Então são mecanismos que vão evitar a autopolinização de plantas monóicas, de plantas hermafroditas. Mas agora vamos começar a mergulhar nessas estruturas. Então, aqui nós temos uma flor masculina que vai apresentar as estruturas reprodutoras masculinas e ao conjunto das estruturas reprodutoras masculinas eu dou o nome de androceu. Ao conjunto das estruturas reprodutoras femininas eu dou o nome de gineceu. Calma! Nós vamos parte a parte entender
toda essa parte técnica que eu estou falando. Não se desespere, nem desista, porque não é tão difícil quanto parece. Às vezes os nomes nos ajudam a reconhecer as estruturas. Então, vamos escolher a flor, as estruturas que elas têm em comum. Nós temos aqui as pétalas, tá? E essas pétalas, elas são folhas modificadas. Na verdade, toda a parte floral surgiram de folhas modificadas. E o nome dessas folhas modificadas é um nome especial, são folhas carpelares. O que você está vendo aí são carpelos. E esses carpelos, tá? Eu tenho folhas carpelares que se transformaram em pétalas. Às vezes, essas pétalas, dependendo do agente polinizador, da adaptação que ela tem para a polinização, elas são coloridas, são grandes, são vistosas, para receber o agente polinizador, para que ele possa aterrissar ou simplesmente chamar a atenção. Às vezes, essas pétalas são pequenas, são fechadas, para forçar uma autopolinização. Cada espécie de planta escolheu o seu caminho evolutivo, adaptado àquele ambiente em que ela vivia ou que ela vive ainda hoje, tá? Então, nós temos as pétalas. O conjunto de todas as pétalas forma uma única estrutura chamada corola. Então, corola é o conjunto de pétalas. Tudo bem? Bom, temos nessa parte inferior uma porção chamada de receptáculo. Receptáculo. Como o nome já sugere, o receptáculo é algo que recebe as peças florais. Então, o gineceu, as pétalas, as sépalas, tudo isso está sendo depositado, está ligado nesse receptáculo floral. E galera, esse receptáculo, algumas vezes, é ele quem se desenvolve para formar o fruto falso. Por exemplo, o que você come da maçã é o receptáculo floral. Se a gente tivesse o desenho um pouquinho maior, ia ter o cabinho da flor. O cabinho da flor se chama pedúnculo, porque pendura a flor ao caule. O pedúnculo floral serve para pendurar a flor ao caule. E algumas vezes, como no caso do caju, é o pedúnculo que se desenvolve e se torna comestível para atrair alguém para dispersar a semente. Ok? Então, pedúnculo floral, pendura a flor ao caule. Receptáculo floral, recebe as peças florais. As pétalas podem atrair agentes polinizadores ou pode proteger a autopolinização. E aparece aqui um nomezinho chamado de sépala. Sépala parecem pequenas folhas que ficam ligadas ao receptáculo, pessoal. Mas elas não são folhas. Antes de desabrochar a flor, antes de abrir o botão floral, as sépalas servem para proteger essa estrutura, formando uma espécie de cálice. Então, tente imaginar o pedúnculo, o receptáculo e o cálice, protegendo todas as folhas carpelares modificadas. Em outras palavras, mas com o mesmo significado, protegendo todas as peças florais aqui dentro. Quando a flor desabrocha, esse cálice se abre, formando então as sépalas. O conjunto de sépalas forma o cálice. O conjunto de pétalas forma a corola. Mas o que eu te falei até agora, nenhuma delas está relacionada diretamente com as estruturas reprodutoras de uma flor. Ela pode até chamar a atenção de agentes polinizadores. Pode até auxiliar a dispersão da semente pós-fecundação. Mas praticamente as estruturas reprodutoras vêm a partir de agora. Então se liga aí. Tá vendo esse cabinho bem fino
esse cabinho bem fino se chama filete, tá? O filete serve para sustentar essas espécies, parece antena. Então, antera. Vai sendo poético como eu. O cabinho fino sustenta a antena, ou seja, o filete sustenta a antera. E você já deve imaginar o que é produzido dentro da antera. Isso, o pólen. O pólen é produzido dentro da antera e não se esqueça, na parte 2 dessa aula nós vamos falar muito sobre pólen, muito sobre polinização. Então, pessoal, essa estrutura, antera mais filete, vai formar uma estrutura masculina, tá? Essa antera e esse outro filete vai formar uma estrutura masculina, ok? Agora, do lado feminino, nós temos o estigma. O estigma é onde o pólen cai. Então, a gente já pode até criar o conceito de polinização. Polinização é a saída do pólen da antera, de um androceu, ou simplesmente de uma antera, porque é óbvio que a antera é a estrutura masculina, então é parte do androceu. Então, pólen, polinização, é a saída do pólen da antera e sua chegada ao estigma. Ai, professor, e se eu não lembrar que é estigma, escreve aí na sua chegada ao gineceu. Vai dar na mesma, tá? Ou polinização é a saída do pólen do androceu e sua chegada no gineceu. O cara vai considerar certo, ok? Então aqui o estigma, pessoal, ele é meladinho para que o pólen caia aqui e fique preso e o vento não o leve embora, tá? Uma vez que o pólen cai aqui, vai começar a crescer o tubo polínico por esse cano. Aqui é um cano, aqui é uma haste. Então, aqui dentro é oco, tá? Esse canal, ele é o estilete. Estilete é o canal por onde cresce o tubo polínico, tá? O tubo polínico vai querer chegar nessa região. Essa região expandida é o ovário. E dentro do ovário, segue seu instinto, que será que nós vamos encontrar? O óvulo. Exatamente. Bom, vamos retomar. Então, filete e antera formam a estrutura reprodutora masculina. Estigma, estilete e ovário formam a estrutura reprodutora feminina. Então, nós temos aqui, atenção para o nome, que eu vou citar somente agora. Nós temos aqui um estame, outro estame. Estame é o conjunto de filete e antera. Então, filete e antera forma um estame. Nessa flor temos dois estames. O conjunto dos dois estames forma o androceu. Poderia ter 20, 30, um estame. O androceu é o conjunto formado por um ou por vários estames. E toda essa estrutura aqui, como que chama, professor? Toda essa estrutura, ela é o pistilo. Nós temos aqui uma flor com um pistilo, tá? Então, estigma, estilete e ovário compõem um pistilo. A flor pode ter um ou vários pistilos. O conjunto de um ou vários pistilos forma o gineceu. Gineceu é o conjunto das estruturas reprodutoras femininas. E aí, alguém pode me perguntar, o óvulo não faz parte do pistilo? Não. O óvulo está contido no pistilo. Na verdade, pessoal,
o pistilo ele foi pensado evolutivamente, vou falar um nome mais bonito e mais adequado, foi selecionado evolutivamente para proteger o óvulo das radiações solares excessivas das regiões tropicais. Posteriormente, ele começa a se desenvolver protegendo o óvulo fecundado. Na segunda parte dessa aula, você vai entender que o óvulo fecundado é a semente. Por isso que o ovário desenvolvido é o fruto, tá? O fruto verdadeiro vem a partir do ovário, tá? Óvulo é a semente, você aprendeu isso nas gimnospermas, e o ovário é o fruto. Você não aprendeu isso na gimnosperma, porque gimnosperma não tem flor, não tem ovário, logo não tem fruto. As sementes das gimnospermas são sementes nuas. Tudo bem até aí, pessoal? Então, retomando. Androceu, agora vamos do macro para o micro. Androceu é um conjunto de estames. Temos aqui 2 estames. Cada estame é formado por um filete e por uma antera. Gineceu é o conjunto de vários pistilos ou apenas um pistilo. Nós temos aqui um único pistilo, que é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Óvulo não faz parte do pistilo, porque óvulo é o gametófito. Na aula 2 a gente vai ver o porquê. Bom, então voltando aqui à nossa ideia, vamos falar da fecundação. Lembra? Voltando, só olha aqui, ó, que eu falei do estilete, que é um canal por onde cresce o tubo polínico. Então olha aqui o tubo polínico crescendo, levando os gametas, tá? Levando os gametas. E não é mais utilizada a palavra anterozoide. Agora a gente gosta de usar a palavra núcleo espermático, tá? Então, eu estou mostrando para vocês que eu tirei isso daqui de um livro didático e existem erros conceituais em livros didáticos. O gameta anterozoide era aquele que apresentava flagelo, que se deslocava, que precisava de água para a fecundação. Isso era embriófita e pteridófita. A partir de agora, o comum, o normal, o correto é chamar essas células reprodutoras de núcleo espermático, tá? E o núcleo espermático surge das células germinativas. Tudo isso eu vou abordar com vocês na parte 2. Na verdade, a única coisa que eu quero agora é que você observe o tubo polínico. O tubo polínico faz com que a fecundação não dependa da água. E, por não depender da água, e isso daqui parecer um sifão de pia, eles dão o nome de sifonogamia. Sifonogamia, traduzindo, é fecundação independente da água, ou seja, não depende da água. Outra característica, agora como anexo evolutivo, é a presença da flor, que, se fecundada, vai dar origem ao fruto. Briófita, pteridófita, gimnosperma não tinham folhas carpelares modificadas, ou seja, não tinham flores, logo não tinha capacidade de apresentar fruto. Então, os 2 grandes aspectos evolutivos desse grupo é a presença de flor e fruto. Geração duradoura, você já deve estar cacareco de saber. Só tem um grupo de plantas que é o gametófito. Isso, jovem aprendiz, são as briófitas. Todas as outras plantas, nós temos o esporófito como geração duradoura. Só para enriquecer um pouquinho, pessoal, ó, o pólen que está aqui dentro é gametófito, porque ele produz gameta. O óvulo que está aqui dentro é o gametófito. Todo o resto da planta é o esporófito. Todo o resto da planta é o esporófito. Então, nós temos como geração duradoura o esporófito, porque é a parte da planta quem vai fazer fotossíntese.
E, como importante, nós vamos entender que essas plantas fazem parte do grupo chamado fanerógamas, porque tem estruturas reprodutores visíveis. Ao olhar a flor, eu sei que é ali que vou encontrar os gametas, e isso dá a conotação de serem fanerógamas. E são espermatófitas, porque apresentam semente. Quando eu corto esse tomate, eu encontro um monte de sementinha lá dentro. Plantas com semente, espermatófitas, e plantas que eu sei aonde tem os gametas, fanerógamas. Ok? Daqui a pouquinho a gente se encontra para falar da parte da reprodução, que é rica em detalhes. Eu vou precisar muita atenção de vocês, tá? Então, até já! Já voltamos!